eu tive uma depressão bem ferrada, assim, e eu tinha iniciado o tratamento com medicação, tudo, mas eu não conseguia ver graça em nada, assim, sabe? Os doces eu tinha parado completamente, nem para aniversário do meu filho eu não fazia, nada. E aí eu tinha iniciado o tratamento, só que aí um dia eu vi uma live, um vídeo de vocês no YouTube, e aí eu comecei a voltar a me interessar e foi por isso que eu até comentei no dia, que aí meu marido fala assim, que só de me ver dando um sorriso, ele já acha que valeu a pena, entendeu? Me mostrar que eu sou capaz de fazer, entendeu? Que era coisa que eu já eu achava que eu não conseguia fazer nada, entendeu? O curso em si, no todo, ele já é muito rico. Então, ele me acrescenta tanto na parte técnica, quanto na questão até da autoestima. Tudo é muito rico, né? Quem é confeiteiro não quer tomar conta da parte burocrática. Pra gente, isso é um monstro, né? E eu tava com muita dificuldade nisso, muita dificuldade, a ponto de eu querer outra pessoa para fazer essa parte para mim, sabe? E aí você postou o curso da precificação. E eu fiquei tipo, nem vou ver, né? Tipo, é sempre o mesmo enrosco, eu sempre esbarro na mesma coisa. Eu não vou nem assistir. Aí um dia eu tava indo dormir e falei, eu vou ver que bodega é isso, eu vou assistir. E a primeira coisa que você falou é pega papel e caneta. Eu tava indo dormir e falei, então, tipo, nem vou assistir. Passou uns 2 dias, eu peguei o papel e a caneta e sentei na mesa. Eu juro pra você que você deu um cálculo lá, né, tipo, de um valor X de salário que é fora da minha realidade atual. E eu, conforme eu ia fazendo as anotações com você, seguindo o seu cálculo, eu já ia fazendo baseado no meu cálculo. Então eu consegui terminar junto com você, na sua explicação, exatamente aquilo que eu não conseguia fazer. E aí eu parei, terminou a aula. Aí eu fiquei uns 10 minutos olhando assim, eu falei, eu não acredito, eu consegui, tipo... Era tão simples, da forma como você colocou, foi tão simples, sabe? Foi tão, tipo, que eu falei, esse era o monstro que eu tinha medo? Era isso que eu precisava de outra pessoa? Não, eu não preciso de outra pessoa. Tipo, eu sou capaz, eu consigo, sabe? Oiê! Oiê! Seja bem-vinda ou bem-vindo à segunda aula do desafio Minha Confeitaria Independente. E nós estamos desafiando você a aplicar tudo que a gente está ensinando aqui nesses 4 dias e mostrar o resultado pra gente. O nosso objetivo é fazer com que você tenha um faturamento de no mínimo R$5.000 por mês trabalhando com confeitaria artística. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho da nossa história, como que a gente chegou no resultado que chegou, por tudo que a gente já passou, como que a gente chegou no faturamento mínimo ali de R$20.000 por mês com a confeitaria. E a Manu te ensinou a montar o bolo lá bonitinho, bem seguro, bem molhadinho, bem recheado, que fica aquela coisa delícia. Então, se você não assistiu a primeira aula, você tem que dar uma pausa agora e voltar lá. E por que eu tô te falando isso? Porque essa sequência de vídeos aqui são complementares. A gente está te dando um passo a passo para você conquistar os seus objetivos. Então, pausa agora se você não assistiu e volta lá que vai valer a pena. E a gente quer agradecer, gente, todos os comentários que já deixaram lá na primeira aula. Muito obrigado. Continuem comentando. Continuem. Os recados são muito importantes pra gente, porque a gente quer trazer o máximo de valor aqui para vocês, tá? Muito obrigado pelos elogios também e continua aí esse bom trabalho que a gente vai caprichar. Então agora vamos te mostrar que mesmo sem nenhuma experiência, aplicando o passo a passo que a gente vai te dar aqui, você vai conseguir conquistar os seus objetivos, elevando a sua confeitaria a outro nível e atingindo esse faturamento aí de no mínimo R$5.000 por mês. Então bora pôr a mão na massa? E aí pessoal, bora blindar esse bolo lindão aqui? Bora lá! Vamos falar então do que a gente vai precisar. Primeiro, a gente vai precisar aqui ó, da nossa ganache, que é a mesma que vocês já viram a Manu usando aqui para fazer a nossa pré-blindagem, tá? Antes de eu falar disso, na verdade, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Por que a blindagem é algo tão importante? A blindagem é o que vai quebrar todo aquele mito de que bolo de pasta americana é seco. Gente, isso daí não existe mais.
Bolo de pasta americana é seco, bolo de pasta americana tem que ser prensado. Vocês já viram que prensado não vai ser, né? E vou reforçar o que a Manu já falou aqui para vocês. Esse é um bolo que você faz em um dia, menos de um dia na verdade. Porque assim, se você começa a assar esse bolo de manhã, você assa, você recheia, você faz a pré-blindagem, você blinda, cobre de pasta e entrega o bolo no mesmo dia, tá? Então essa é a grande vantagem. A gente busca aqui trazer para vocês uma praticidade muito grande aqui. Para quê? Para vocês diminuírem tempo de trabalho e aumentarem os lucros. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês ganhem um mínimo de R$5.000 por mês, que é justamente isso. Você economiza na produção, economiza tempo e ganha aqui, ó, em praticidade e em lucro, tá? Então, essa blindagem, ela é hoje o método mais seguro que existe para você transportar um bolo, tá? E não só para transportar, como também para manter aqui o bolo molhadinho, o recheio ainda também bem cremoso, o recheio não vai ressecar, a sua massa não vai ressecar. Então por isso que a gente chama de blindagem, tá? Não é só uma cobertura, tá? Ele é uma blindagem mesmo, você está blindando o seu bolo, você vai blindar do ar externo que resseca a massa, do ar externo que resseca o recheio, do ar externo que traz bactérias de mofo, tá? Então isso tudo aí ajuda muito aí no seu bolo, então você vai conseguir ter um bolo aqui maravilhoso, blindado, seguro, delicioso, tá? Então vocês podem ficar tranquilos porque essa blindagem aqui ela é show de bola. Então tá. Então a gente tem aqui a nossa ganache, que é a mesma, né? Que é a mistura do chocolate fracionado, né? Da cobertura com creme de leite. Temos também os disquinhos de isopores. Isso aqui é muito importante. O que a gente faz? Esse disquinho, ele vai ser a nossa referência. O disquinho, ele tem que ser basicamente, isso para bolos menores, tem que ser basicamente 1 centímetro para cada lado, um pouco maior do que o bolo, tá? Então, exemplificando, de diâmetro, esse bolo aqui, ele tem 15 centímetros. O disquinho tem que ter 17. Por que 17? Porque é 1 centímetro para lá, 1 centímetro para lá. Então, são 17. Sempre na conta do disquinho, ele tem que ter 2 centímetros a mais, que é para ter essa sobra de 1 centímetro para cada lado aqui. Vocês vão ver aqui na prática daqui a pouquinho, tá? Então, são 2 disquinhos. A gente cola o bolo aqui no disco de baixo, bem centralizadinho, tá? Essa colinha aqui eu já fiz, ela é muito simples. Eu peguei um pouquinho do ganache, pus aqui e pus o bolo em cima. Normalmente, o que é o ideal? Vocês fazerem isso antes de montar o bolo, tá? No caso aqui, já tinha sido montado sem colar, mas como a gente já sabe o que está fazendo, a gente já deixou o bolo ficar aqui bem firminho, essa pré-blindagem, aí eu catei, segurei ele e colei. Mas melhor coisa que você faz? Põe a massa primeiro ali, cola a primeira massinha lá que você vai montar o bolo, recheia, faz a pré-blindagem, faz todo aquele processo que a Manu ensinou aí para você, tá? Sempre mantendo a segurança. Muito cuidado, gente. Não ficar transportando, mexendo o isopor. Não trabalhe a massa, porque senão você pode rachar a massa, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente quer que você tenha a possibilidade de entregar um bolo gostoso, molhadinho e que chegue com segurança. Se você trabalha a massa, esse é um bolo bem molhadinho. Vocês viram a Manu que ela dá uma molhadinha bem legal no bolo. Então, essa molhadinha, entre aspas, deixa o bolo um pouquinho mais frágil. E a nossa massa ela é uma massa fofinha, ela não é aquelas massas prensadas, que é aquela coisa que basicamente é uma pedra. Entre aspas, né, gente? Não que a massa prensada seja algo horrível, não é isso. Mas esse aqui é um bolo feito para ser fofinho, aquele bolo com saborzinho caseiro, aquele bolo que te lembra o bolinho que você come na casa da vovó. Então, não trabalhe a massa quando você estiver mexendo no bolo. Você vai mexer, vai pegar, ó, o que eu faço. Eu puxo para fora, ó, sempre mantendo a base, sem entortar a base, para fazer a manipulação desse bolo aqui, tá? Então, vou deixar ele aqui de ladinho. O que mais que nós vamos precisar? Eu já dei um primeiro corte aqui no Durex para a gente abrir. Temos os 2 isopores. Eu uso uma bailarina aqui. Para quem está começando, eu não recomendo usar a bailarina direto. Eu recomendo usar uma... Isso aqui é uma plataforma só para deixar um pouco mais alto. Vocês viram aqui que a diferença de altura com a Manu aqui é um pouquinho diferente, né? A Manu é meio baixinha, a gente... né? Ela tá me olhando meio estranho ali agora, mas... mas não tem problema, tá, gente? Ela não se ofende de ser chamada de baixinha. Então, assim, eu costumo usar isso aqui para deixar mais alto aqui para mim, me facilita muito no trabalho. Para você, o que eu indico? Pegar a manha primeiro da blindagem, depois começar a usar a bailarina. Ou assim, eu gosto de desafio, pega a bailarina e vai com tudo. Por quê? A bailarina você tem que controlar 2 coisas ao mesmo tempo. Você vai controlar a espatulada e vai controlar o giro do bolo. Isso, como a gente já tem experiência, a gente já
trabalho isso aqui já direto na bailarina, tá? A espátula, eu gosto muito de usar essa daqui, que é a de metal. Por que eu gosto dela? Porque ela tem o bico bem reto aqui. Não precisa ser essa, tá? Pode ser qualquer outra espátula alta. Ela tem que ser maior, mais alta do que o bolo, do que a altura do bolo, tá? Não do acetato, do bolo mesmo. E eu quero que ela seja reta, porque vocês vão ver que eu vou usar ela como referência para a gente deixar isso perfeitamente alinhado, tá bom? Então a gente vai agora pôr a mão na massa. Então, bora lá montar o nosso bolo lindão. Chegamos aqui ao seguinte, o que eu fiz aqui? Peguei o isoporzinho e colei essa basezinha na bailarina. Peguei um pouquinho do ganache, coloquei aqui e colei. Tenta colocar o mais centralizado possível, porque a gente vai espatular aqui, ó. E a bailarina vai ser nossa referência para espatular. O que eu vou fazer? Vou tirar o acetato, eu já cortei aqui um pouquinho do durex. E aqui você faz o quê? Tira o acetato com bastante cuidado. Vai devagarzinho para ver se não vai puxar o chocolate junto. Se começar a puxar o chocolate junto, devolve e põe mais tempo na geladeira, tá? Se ele puxar só uma sujeirinha, tal, não tem problema, tá? O problema é ele começar a puxar a pré-blindagem, que aí precisa um tempinho a mais dentro ali da geladeira, do freezer, né? E tá belezinha. Olha só como fica estruturadinho, olha como tá retinho isso aqui, bem definido. Isso aqui, gente, é o bolo ideal. Por quê? É o bolo que você tem camada, recheio, tudo separadinho. Não é aquela coisa lá que o recheio é uma folha de papel que você quando come não sabe o que está comendo. Se é recheio, se é massa, tudo mais. Então vamos continuar aqui. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Aqueles dois isoporzinhos que a gente precisa de dois, né? Um vai ficar embaixo e outro em cima. Ele vai ser a referência da nossa paredinha aqui da blindagem. Tem uma mosquitinha aqui voando, me atrapalhando. E aí é o seguinte... A gente tem que fazer esses isopores ficarem bem alinhadinhos. E tem uma técnica que vocês vão adorar agora, que é show de bola. Eu vou pegar a espátula, vou encostar na base, manter. Por isso que a espátula tem que ser bem retinha, tá? Vou encostar ela aqui na base, manter ela reta, não vou inclinar nem para frente nem para trás. E vou alinhar aqui, ó, o lado do bolo. Alinhei, beleza, vou pro lado aqui um pouquinho. Tá alinhado? Beleza. Alinha os dois, tá? Aí você vai vendo se o isopor precisa ficar mais para cima ou para baixo. Ó, aqui tá encostando um pouco no isopor de cima primeiro. O que eu vou fazer? Do lado oposto eu vou puxar ele aqui um pouquinho, cuidando para não sair dos outros lados que eu coloquei. Coloquei mais aqui. Eu acho que agora já tá todo alinhadinho. Normalmente quando você coloca no olho, o resto ele costuma ficar bem alinhadinho. Eu vou colocar agora um palitinho aqui para segurar. Vou colocar uns 3 palitinhos aqui para ele manter bem no lugar. Esses palitinhos, pode ser palito de dente, tá, gente? Não precisa ser palito especial, não. Esse aqui ele é mais grossinho, eu gosto dele porque ele segura com mais firmeza, mas não precisa ser desse. Então, faço isso para quê? Para não sair andando o isopor quando eu começar a espatular. E vamos começar a espatular. O ganache, ele tem que estar numa textura, aquela textura que chama textura de pomada, né? Que é o quê, ó? Ele tá molinho, ó, mas ele não está caindo de uma vez, ele não está líquido, ó. Ele tem uma resistência. É quando você começa a ver que ele tá meio lisinho. Quando você derrete a ganache, ele vai ficando meio granulado e aí, conforme você vai mexendo, ele vai ficando lisinho. O que eu vou fazer aqui? Opa! Vou aplicando do centro para cima e para baixo, ó. Vou fazer uma primeira camada. Não se preocupem aqui com sujeira, tá? Isso aqui tudo depois a gente vai deixar legalzinho, ó. Vou aplicar e tô sempre com a mão em cima do bolo. Por quê? Porque eu tô garantindo que esse isopor não vai sair do lugar. É uma camadinha mais fina. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo a primeira camada da blindagem. Então, vou passar na volta inteira. Vou continuando aqui. Ó, e uma coisa interessante que vocês têm que tomar cuidado. Você já vai espatulando, ó, do meio para cima e para baixo. Por quê? Aqui você já está estourando bolinhas de ar também. Bolinhas de ar não pode ter, tá, gente? Por quê? Senão fica perigoso depois quando você fizer a segunda camada. Se ficar bolinha de ar, o que vai acontecer? Vai afundar em cima dessa bolha. Não sei se vocês viram aqui no vídeo, eu passei por um pedacinho que ele tinha uma aberturinha
na pré-blindagem, não tem problema. O que você faz? Cobre essa aberturinha. Cobre tudo. O que você tem que fazer nessa camada, essa primeira camada aqui? É pôr ganache em tudo, tá? Em tudo que tiver aqui você vai cobrir com o chocolate. Você vai fazer uma primeira paredinha. Então, cobre tudo onde tiver bolo, vocês vão colocar. Vai cobrir toda essa parte. Aí eu tenho o costume de fazer aqui, eu dou uma leve alisada assim, ó, dou uma rodada, passando a espátula, para deixar ela mais uniforme. Isso daqui é só para ele ficar mais prático, para quando eu for aplicar a segunda camada, para ele estar mais ou menos tudo na mesma altura, para eu pôr a mesma quantidade de chocolate na volta toda do bolo, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas é legal, ele ajuda um pouco. E também isso aqui ajuda a sair um pouquinho daquelas bolinhas que eu falei. Ó, então, fiz a primeira, certo? Ó que beleza, já tá todo em volta. Aqui é o seguinte, a gente pode continuar já. Se você fizer isso com o chocolate muito mole, o que vai acontecer? Vai ficar escorrendo. O que você tem que fazer? Ir compensando e trazendo esse chocolate para cima, tá? Até ele ficar assim. Eu já comecei a espatular ele com o chocolate no ponto certinho. E agora que vem aqui o pulinho do gato na segunda espatulada. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espatular tudo até ele chegar para fora desse isopor. Ele tem que fazer uma barriguinha aqui para eu poder espatular. Não pode ficar para dentro, porque se eu pôr para dentro, não é que vai dar problema, mas vai te dar mais trabalho. Porque se eu deixar o chocolate para dentro, quando eu espatular, esse chocolate vai ficar um buraco. Aí você vai ter que preencher de novo essa parte, espatular de novo. Então você vai espatular colocando para fora. Eu vou fazer de pedaços em pedaços. Então eu vou fazer essa parte, preencher bem aqui essa parte de fora e espatular aqui, tá? Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou pôr uma coisa bem para fora aqui, bem... Agora, ó, sem dó, bastante chocolate. Ó, e vai aplicando bem para fora, faz um pedaço aqui. Aqui é o seguinte, gente. Eu tô vendo que esse chocolate ele tá molinho ainda, eu vou continuar espatulando. Como ele tá bem molinho ainda, ele não está no ponto, eu vou fazer uma área um pouco maior. Se vocês verem que ele tá ficando muito já num ponto já de espatular, já vou explicar qual que é esse ponto. Aí você trabalha numa areazinha menor, porque senão você pode fazer a volta toda, e quando você vai espatular ele já está muito seco, e aí ele seca demais e começa a ralar o chocolate ao invés de alisar. Ó, percebam que está chocolate para fora do isopor, ele faz uma barriguinha. Ainda dá para eu pôr mais, porque ele ainda está um pouquinho longe de chegar no ponto. Qual que é esse ponto? Esse ponto, depois que eu ponho o chocolate, eu vou ficar só alisando, sem ficar tirando o excesso de chocolate. É só alisar mesmo. Com essa mesma espátula que eu estou usando aqui. Para detectar o ponto de espatulagem dele. Com certeza que vocês estão com uma visão aí muito bacana desse bolo. Que a nossa diretora aqui tá mandando ver na filmagem. A diretora fica em silêncio aqui para... Ela fica segurando as risadas, gente. Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho uma área boa que eu estou sentindo que o chocolate está querendo dar uma endurecidinha. Aqui nós estamos num ambiente com temperatura controlada, então aqui a ganache ela tende a ir endurecendo num tempo legal. Se você tiver com muito calor, isso pode demorar um pouco mais, tá? Então é bacana não estar com um ambiente muito quente, tá? Ó, o que eu estou fazendo agora? Eu vou só espatulando para cima nessa área, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu tiro um pouquinho do excesso, tipo assim, eu tenho que manter esse ganache para fora dos isopores, eu tiro um pouquinho do excesso. Mas não é para ficar afundando a espátula lá dentro, tá? O excesso mesmo, a parede mesmo, eu vou fazer com a outra espátula. Quando que é o ponto que eu vou começar a usar outra espátula? É quando eu começar a passar aqui e ele começar a ficar liso, ó. Estão vendo que ele tem umas texturinhas aqui? Ele vai ficando uma texturinha, você vai sentir aqui na sua mão esse chocolate ficar um pouquinho mais resistente e ele vai ficar mais liso. Ao invés dele ficar, tipo assim, esse mole, ó, tá vendo que ele tá trabalhando muito, ó, indo e voltando? Ele para de ficar indo e voltando e ele começa a ficar liso. Esse é o ponto de espatular com a outra espátula. Esse que é o pulo do gato, esse ponto aqui que é o que o pessoal tem dificuldade em identificar.
porque não se toca desse ponto aqui, ó, de espatular e sentir o chocolate e ver ele ficando mais liso, ele perdendo essas texturinhas dele. Ó, aqui ele tá começando a perder a texturinha aqui. Vocês estão vendo que eu não tô arrancando o chocolate, não, fica só um pouquinho aqui que eu vou tirando, mas eu não tô tirando o chocolate do bolo, eu tô alisando nesse momento. Com a outra espátula, a gente vai tirar o chocolate do bolo, aí é o processo contrário do que eu tô fazendo aqui. Aqui eu tiro um excessinho assim, só que não tem necessidade de ficar aqui sobrando, mas eu não fico arrancando o chocolate. Vocês podem ver que ele sempre tá para fora do isopor. Ó, aqui ele tá me dando um pouquinho de resistência. E vai fazendo isso alternado, tá, gente? Não fica no mesmo lugar alisando, porque essa espátula que eu tô usando aqui, ela tá alisando o bolo. Ela tá ajudando ele a ficar mais durinho aqui, né? A chegar no ponto mais rápido. Então, beleza. Aqui eu vou começar a espatular. Eu vou espatular um pouquinho antes do ponto para mostrar para vocês. Ele tá ali assim. Para ele chegar no ponto ideal, eu teria que fazer um pouquinho mais isso aqui. Mas eu vou começar a espatular ele um pouquinho antes do ponto, que ele já vai ficar bonito, mas talvez não fique perfeito. Aqui a manha é o quê? Você tem que encostar nos dois isopores e manter ele apoiado na bailarina, ó. E puxou. Ó, estão vendo que ele ficou com bolha? O que são essas bolhas? São as bolinhas de ar que ficam. Se eu ficasse espatulando por mais tempo, ele vai corrigindo essas bolinhas aqui. Então agora eu vou tirar esse excesso todo. Ó, quanto chocolate que sai, tá, gente? Não é, agora eu não estou mais alisando, eu estou tirando excesso de chocolate mesmo. Olha só, o lado de cá, vocês podem ver que está mais bonito. Por quê? Porque ele já chegou no ponto mais próximo. Vocês podem ver que ele ainda não está perfeito, esse ponto. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o resto do bolo, dessa primeira espatuladinha aqui. Se você quiser, é porque eu estou querendo mostrar para vocês mais rápido e mostrar também o errado. O que é o errado? O errado é espatular antes da hora, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Antes de eu espatular, o que eu falei? Eu falei, eu vou espatular um pouco antes do ponto. O que ele faz? Ó, fica a texturinha. Aqui, olha como aqui já está mais liso. Aqui também um pouquinho. Eu vou continuar a base toda até a gente deixar esse bolo bem bonito. Se você faz no ponto certo, você já consegue, numa espatulada, já resolver, já deixar ele bonito na primeira. Ou no máximo você faz algumas correçõezinhas em volta do bolo. Então, bora fazer essa segunda parte aqui. Ó, então aqui eu tirei um pouquinho do excesso, que tá muito gordinho o bolo. E aí eu fico naquela minha espatuladinha de alisamento para chegar no ponto. Ó, olha aqui esse pedaço aqui que já estava mais seco. Ó como ele já está ficando liso, ó. O ponto que eu já espatulei. Tá vendo? Então já fica mais lisinho, ó, tá vendo? Esses pontos, às vezes você espatular de novo sem precisar passar mais chocolate. Às vezes, tá, gente? Não é sempre que isso funciona. Mas em muitos casos isso funciona. Se você pegar no tempo certo, você aperta um pouquinho mais a espátula, olha só a perfeição que fica desse lado já. Tá? Mas é que esse ponto, para pegar e ficar bonito assim, tem que ser no ponto certo. Você vai pegar naquele momento certo que o chocolate ainda está molinho, porque se ele endurecer e você espatular aqui, ele vai começar a ralar o chocolate e não é o que a gente quer. A gente quer ele lisinho. Ó, apertei um pouquinho mais a espátula, ó como já fica bonito. Tá vendo? Eu não precisei nem colocar chocolate a mais aqui nessa lateral. Eu vou pôr só ali nos buraquinhos que ficarem embaixo. Então viram só esse primeiro processo, que bacana? Então bora espatular aqui no resto. Continuar com a minha alisadinha, tirar um pouquinho desse excesso se sobrar. Mas é isso aí. Ó, aqui eu não vou mexer. Ó, onde já ficou bonito, não mexe. Deixa ele já tá secando lá, já tá ficando mais durinho. Depois a gente vai corrigir qualquer buraquinho que fique, qualquer coisa assim. Olha aqui, ó, olha como esse aqui tá chegando no ponto, olha que legal. Passa a espátula, olha como ele tá ficando lisinho. Tá vendo? Esse é o ponto certo de espatular. Ó, esse lado de cá tá um pouquinho mais molinho, o lado de cá, né, da minha direita, molinho aqui mais durinho. Vou passar a espátula nele todo já. Ó, pega aqui, tira o excesso do chocolate e passa. Detalhe, vocês podem ver que eu tô tirando o chocolate da espátula com a mão. Isso tem que ser com a mão, tá?
tá, gente? Por quê? Se você tem, assim, algum problema de sujar as mãos, trabalhe com a mão sempre bem limpa, tá, gente? Não tenham medo de pôr a mão no doce, porque você tem que estar com a mão limpa. E todo mundo que mexe com cozinha, você vai no restaurante tem um chefe de cozinha lá, ele vai montar teu prato com a mão. Ele não vai ficar colocando com uma espatulinha, nada disso. Ele vai pegar, montar teu prato com a mão. Pode ver que a mão fica bem suja de chocolate. Por quê? Com a mão você tem... Primeiro, você tem que limpar a espátula, tá? Não pode deixar resíduo aqui. Você faz essa espatulada, se eu deixar resíduo aqui, quando eu continuar, ele vai ralar o chocolate. Ele vai começar a pôr esse chocolate que eu tirei, ele vai começar a pôr no outro lado. Então, ó, olha só. Tô pegando as áreas que eu já espatulei e espatulando de novo, ó, para deixar ele mais lisinho. Olha como já deixa o acabamentinho perfeito. Aí, onde sobrou, o que são isso daqui? Isso aqui são entradinhas de ar que ficaram no bolo. Mas olha o resto, olha como tá liso perfeito aqui. Bora espatular. Então, assim, você tira o excesso, tira aqui, ó, com a mão e bora. Que a gente já vai corrigir esses buraquinhos aí, vão ficar bem legais. Então, ó, praticamente já todo espatulado bonitão. O que a gente vai fazer agora? Corrigir essas falhas. Uma sacadinha legal para vocês. Algumas falhas não tem necessidade de corrigir. Pelo que eu estou vendo aqui, todas essas eu vou ter que corrigir porque elas são meio fundas. Ó, por exemplo, aqui tem uma pequena texturinha. Essa texturinha, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela tem uma pequena texturinha aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Ó. Nossa, meti o dedo sem querer. Mas essa texturinha é uma que não teria essa necessidade. A diretora está rindo da minha cara que eu meti o dedo no bolo. Essa texturinha aqui não teria necessidade. Por quê? Quando cobrir de pasta, ele vai alisar tranquilo. Agora, isso aqui, buraquinho, essa textura aqui é grande, isso daqui tudo aparece na pasta. Não achem que a pasta vai corrigir a vida de vocês, tá? Se ele não tiver lisinho, não adianta. Então, o que eu vou fazer agora para fazer a correção? Eu vou amolecer um pouquinho o chocolate para colocar de novo aqui. Pronto, então, peguei o chocolate, coloquei lá, coloquei uns 20 segundinhos, mas assim, não é que você tenha que colocar 20 segundinhos, vai depender do ponto que tá o teu chocolate, tá? O chocolate, ele volta a ser mais brilhante como ele estava antes. Esse ponto que ele está agora, ele está meio morninho. Não é o ponto de espatular o bolo do zero, tá? Esse aqui é um ponto mais de correção mesmo. Quando ele está mais morninho assim. Por quê? Ele vai se juntar com o chocolate que já está aqui, ó. Vamos tapar esse buraquinho aqui primeiro, ó. Coloca bem o chocolate, tapa bem o buraco. Eu estou dando uma empurradinha aqui com a espátula para ele entrar lá. E, ó, sempre tem que fazer uma faixa inteira, de cima a baixo. Por quê? Porque se você tiver com o chocolate de trás já seco e você não estiver com essa faixa aqui, quando você espatular, você vai ralar o chocolate que está seco. Então ele vai começar a ficar uma textura de chocolate ralado. Ó. E aí eu vou fazer o processinho. Ó, como ele está bem molinho aqui ainda, dá para trazer um pouquinho mais de chocolate para o lado dele. Ó, já pegar essa texturinha aqui. E vocês vão ver, esse ponto aqui que eu estou fazendo agora é muito mais fácil. Porque aí eu já tenho uma base redondinha, bonitinha. Aqui, ó, tô só alisando. Ó como ele tá com bastante textura. Vocês vão ver bem agora aqui a mudança da textura para o ponto onde eu tenho que passar a espátula. Às vezes você coloca o chocolate aqui, nessa própria puxadinha que você dá, você já corrige um pouco do lado que tá aqui. Já a espátula, ele espalha o chocolate pro lado e ele já corrige também o que tá do lado. Ó, faz o mesmo processo. Ó, aqui eu tô só alisando para tirar essa textura dele, né? Para ele ficar, ele vai secando, perdendo a textura. Ó como vai mudando. Ele vai passando por várias fases assim, é muito engraçado. Você vai passando e ele vai aos pouquinhos ficando mais lisinho a cada espatulada que você dá. Olha como ele já está ficando lisinho. Ó, aqui, ó, ele já está praticamente no ponto que eu posso espatular. Já dá para espatular, ó. Já está ficando mais lisinho. Vou lá espatular essa parte, ó. Só na parte onde eu pus chocolate, tá, gente? Para não pegar. Limpa a espátula, não deixa resto do chocolate aqui. E faz a alisada. Olha que beleza. Ficou um pouquinho de textura ainda.
Essa textura é do chocolate que estava embaixo. Estou falando do chocolate que estava embaixo desse que eu acabei de aplicar mesmo. Que ainda estava um pouquinho quente. Então, vamos passar de novo aqui. Ver se ele tira um pouco dessa textura. Aí, olha que belezura. Ó, coisa linda. Fez isso, você vai fazer o mesmo processo em toda parte onde tiver algum defeitinho no bolo. Vamos corrigir minha dedada do bolo e vamos dar continuidade ao leito, que ela está lisinha, bonitona. Aí olha só que interessante, aqui tem um pouquinho de texturinha. Esse tipo de textura não tem problema, porque ela é muito leve, muito leve. Mas eu vou passar mais um pouquinho com um trisquinho a mais de força, ó. Tirou a texturinha. Olha que belezura. Sabe quando o cliente chega para você e fala assim, ó, nossa, esse bolo é de verdade? É isso que você vai fazer para esse bolo receber esse tipo de comentário. Nossa, esse bolo não parece bolo de mentira. Por que parece bolo de mentira? Porque ele é tão perfeito que o cliente não acredita. Só com a técnica certa. Né, Manu? O Manu tá concentrado ali. Quem tem a técnica certa não tem medo, gente. E é o seguinte, vocês vão ver na mão de vocês aqui a segurança desse bolo. Agora você imagina o seguinte, você tem uma blindagem. Ah, um detalhe importante. Essa blindagem, ela é de chocolate, certo? Você vai usar aqui uma cobertura, é uma ganache. Tem gente que não gosta de chocolate, ou tem gente que... Assim, a gente recebeu muito mais casos de gente fazendo promessa que não vai comer chocolate do que gente que não pode comer efetivamente um chocolate. Mas qual que é a grande sacada? Já para vocês ficarem preparadas para você mandar ali para o seu cliente. O cliente vai falar, você explica, ó, tem uma blindagem, o bolo fica lisinho, fica bonito. Ah, mas eu não estou comendo chocolate. Você fala o seguinte, esse chocolate ele fica só na volta do bolo, você não precisa comer o chocolate quando você cortar o bolo. Quando você corta a fatia, ó, já estou continuando a espatular aqui. Quando você corta a fatia, você corta aqui a fatia, esse chocolate fica só na parte de fora. Na parte de dentro está só a massa e o recheio. Então a pessoa pode comer tranquilamente, mesmo com esse contato com o chocolate, ela pode comer tranquilamente, que ela não vai ter o contato com o chocolate, tá? Então dá só mais uma passadinha aqui para ele tirar um pouquinho dessa textura. Oh, belezura! Fazia tempo que eu não blindava um bolo, gente. Maravilha. Ó, bem bacana. Fiz isso aqui sem querer, mas é ótimo para mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui? Essa coisa meio clara? Eu ralei o bolo. Nesse caso, como eu ralei bem de levinho, ele não tem muito problema. Mas como também tem um buraquinho aqui embaixo, eu já uso aqui e já corrijo. Mas se você continuar espatulando, você começa a ralar o bolo. E aí ele vai fazendo uma textura de ralado, que também não é uma boa ideia. Mas vamos aproveitar e já corrigir só esse pedacinho aí. Eu tapo o buraquinho que está aqui embaixo e resolvo o meu raladinho aqui também, para a gente finalizar esta obra-prima. Então, gente, não se importem lá, o cliente fala, não como chocolate, ou estou com promessa, ou não posso. A pessoa pode comer o bolo tranquilamente, pode ser do sabor que for, baunilha, de chocolate, com recheio que for, que não tem problema. E aí, você consegue imaginar que debaixo disso aqui, tão retinho, tão bem feitinho, né? Com umas formas perfeitas, que tem um bolo macio, molhadinho, bem recheado, sem estar prensado, aquele bolo da vovó. Eita, nós! Pronto. Só dá mais uma espatuladinha aqui rápida, para tirar um pouquinho do excesso, e tá resolvido. Olha isso, gente. Olha o que é um bolo lisinho, blindado, belezura. O que a gente vai fazer agora? Feito isso, vocês não vão mexer no bolo para ele, porque tá com cara de que ele tá blindadão, mas ele ainda tá meio mole, tá? Essa base dele, ela tá meio mole ainda. O que vocês vão fazer? Vão pôr essa peça toda aqui dentro da geladeira, do freezer de vocês, tá? Se for geladeira aí, pelo menos uns 15 minutos. Se for freezer, toma cuidado para não ficar muito tempo. Se gelar demais e você tirar da geladeira e ele começar a suar, deixa ele suar. Pode deixar só que não vai acontecer nada, mas não
tenta mexer com ele suado. Deixa ele suar até ele dar uma secadinha e aí você manda ver. Vou pôr na geladeira para ele dar uma cristalizada nesse chocolate. Depois que ele cristalizar, a gente vai fazer a tampa aqui. Então, bora lá. Então, gente, tirei aqui nosso bolo lindão lá da geladeira. Olha só a perfeição desta blindagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar esse isoporzinho daqui de cima. Esse isopor, ele dá uma grudadinha no chocolate, né? Que é natural. Pegando uma laminazinha pequenininha, o que eu faço? Você vem separando. Gente, bem próximo do isopor, mas as lâminas, elas cortam esse isopor. Tá? Falo isso para não ficar pedacinho de isopor dentro do bolo, né? Então, vocês vão ver. Se sobrar, vocês vão conseguir enxergar. Que ao arrancar aqui, ele fica uma... Ele parece até que é uma congeladinha que tá no bolo. Ó, tô entrando no isopor aqui, que tô sentindo na lâmina. Vai ficar um pedacinho. Aí a gente tira. Pronto, ó. Arrancou, tirei o isopor. Ó, tá vendo aqui que eu falei, parece que tem um congeladinho? Dá a impressão que é um negócio congelado no chocolate. Aí você só arranca esse isoporzinho que tá sobrando aqui para ele não ficar no bolo. Como eu tô com a visão mais de cima aqui. E olha só que belezura, gente. Olha essa paredinha que fica. Por isso que ele é o bolo mais seguro. Olha que maravilha que ele é. Tô tirando só uns restinhos de isopor que estão aqui. São os filetinhos. Então, olha que beleza isso aqui. Ele fica uma coisa bem certinha, bem alinhada. Você pode ver que o bolo tá retinho. Isso aqui é o alinhamento daquele isopor. O que a gente vai fazer? Eu já peguei um acetato aqui. Esse acetato eu já cortei ele para ficar um pouquinho maior do que o bolo aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu só ver a altura dele como é que tá aqui. Ó, esse acetato, ele tá perfeito para a altura desse bolo. Por quê? Quando a gente montou o bolo, ele estava um pouco mais alto aqui o acetato. A gente usou um acetato mais alto. Esse aqui, ele é um acetato um pouco mais baixo. E ele apoiado aqui no tabuleiro, ele está perfeito. Por quê? Ele tem uma sobrinha aqui onde a gente vai colocar chocolate. Caso você esteja com acetato menor ou o bolo seja mais alto, você traz o acetato mais para cima e eu vou dar um pulo do gato para vocês aqui, que é para essa tampa ficar retinha. O que eu vou fazer primeiro aqui? Deixa eu prender, já falo do pulo do gato. Eu trago, ó, eu tô trazendo o acetato aqui, ó, eu tô abraçando o bolo com acetato, tá vendo? Ó, trago essa pontinha e encontro com a outra aqui. Aqui, encontrei, ó, ele ainda tem uma sobrinha, ele tá... Eu quero abraçar esse bolo, eu quero deixar ele o mais próximo possível sem forçar o bolo, tá? Tomem cuidado com isso, não pode forçar o bolo. Ó, aqui eu tô segurando para a bailarina parar de andar, ó, e venho com o dedo aqui, ó, trazendo para ele abraçar. Peraí que ainda tem uma sobrinha aqui. Essa aqui é a parte mais complicadinha que você vê, é besteirinha, mas é importante, porque aqui você tá fazendo ele ficar o mais perto possível do bolo, tá? Não tem problema se ele ficar uma pequena sobrinha, tá? Mas o mais perto possível. E vou pôr um durex aqui para prender. Não, vou pôr 2 na verdade. Bom, aqui já prendi esse, não preciso mais ficar segurando. E venho com outro. Aqui, ó, o legal é você fazer o quê? Você prende o durex, dá uma leve puxadinha, aperta aqui para ele não ficar fora. Por quê? Esse acetato agora ele vai ser a referência para a gente fazer a tampa, tá? Então, qual que é o pulo do gato que é muito bacana que eu falei para vocês? Esta ferramenta aqui, que é maravilhosa, que é o nível. Isso aqui é nível de pedreiro mesmo, tá, gente? Isso aqui eu comprei em supermercado. Não é caro, isso aqui eu paguei, eu já tenho alguns aninhos, paguei R$12. Eu acho que você vai pagar hoje uns 15 a 18 no máximo. Qual que é a grande sacada? Eu vou pôr de pezinho para a câmera pegar bem legal. Eu costumo fazer deitado, mas não tem problema de ser de pé. Qual que é a grande sacada? Esse nível, ele vai garantir que seu bolo esteja alinhado. Olha como a bolinha está no meio. A bolinha tem que estar entre os 2 risquinhos. Estando dentro dos 2 risquinhos está ótimo, tá, gente? O que você faz? Você faz em cruz. Põe aqui e põe na outra posição da cruz aqui, ó. Para ver se todos os lados estão alinhados. Como eu estou fazendo isso? Em cima aqui do tabuleiro, num acetato que está um pouquinho maior, já está no tamanho perfeito, porque ele tem aqui espaço para fazer minha tampinha, beleza, não preciso me preocupar. É só medir aqui, caso, vamos falar, tá meio torto, tá estranho isso aqui, que pode ser que o acetato esteja amassado ou cortado ou qualquer coisa assim. O que você faz? Traz o acetato e aí você vai alinhar de acordo com o nível, deixando a bolinha. Só essa bolinha que você vai olhar, esquece as outras. Vai olhar só essa, alinha de acordo com o nível,
tá bom? Tá alinhado, maravilha. Ah, mais uma sacadinha legal. Eu não vou usar, porque como eu disse, ele tá apoiado aqui no tabuleiro acetato, que são essas agulhinhas, né? Que são aquelas alfinetes, né? Alfinete de costura. Eu só usaria esses alfinetes caso o meu acetato estivesse solto, tá? Mas eu acho muito legal mostrar isso para vocês terem essa sacada. Se você está usando acetato solto que não esteja se apoiando lá embaixo, depois que você faz esse processo, alinhou com o nível, fez o nível aqui, aí você vai e põe 4 alfinetes, um de cada lado, tá? 4 alfinetes, para quê? Para o acetato não descer. Porque depois que a gente pôr o chocolate, a gente vai dar uma espatuladinha aqui em cima, essa espatulada pode fazer o acetato ir para baixo. Como o meu já está apoiado aqui embaixo, tem uma outra sacada legal, monta o bolo controlando a altura, para que você chegue num tamanho em que depois que você pôr esse acetato aqui, ele já fique na altura certa, tá? Esse acetato, só por questão de curiosidade, é que ele aqui tem a alturinha do... Ele é o de 10 centímetros. É que ele tem a alturinha do isopor aqui também compensando, né? Então ele é o de 10 centímetros. Você pode pegar, por exemplo, um acetato de 12, e aí você monta o bolo para ter a sobrinha, tá? Mas essa sobrinha é importante que você preencha todo o acetato aqui, porque você vai espatular para ele ficar retinho aqui em cima. Bora lá. Peguei minha ganache de novo. A ganache, que você vai fazer a tampa, ela pode estar um pouquinho mais molinha. Ela é muito simples de fazer, tá? É um pouquinho mais molinha. Eu vou pôr essa ganache, ela vai estar no ponto, tipo o ponto que a gente fez a correção dos buraquinhos na lateral. Tá? Não precisa estar naquele ponto certinho lá de pomada, igual a outra. Ela pode estar um pouquinho mais molinha, tá? E você tem que preencher isso tudo. Tudo. Deixa eu dar uma espalhadinha para não sobrar muito também, né? Ó, tomem cuidado com os farelinhos, tá? Quando eu estou espalhando aqui, eu já cuido para o farelinho ficar embaixo do chocolate, para ele não misturar, para ele não subir. Aí vou preenchendo. Tô preenchendo. Vou por mais um pouquinho aqui. Ele tem que ter uma sobrinha mesmo, tá, gente? Ele tem que ficar um pouquinho... É igual a barriguinha do bolo, ele também tem que ficar um pouquinho mais para cima. Qual que é a sacada aqui, ó? Eu vou trazer aqui nas laterais esse chocolate para encostar no acetato. Você tá vendo aqui essa diferença? Você vai aqui, ó, trazer esse chocolate para ele encostar, ó. Tire a transparência, ó, tá vendo, ó? Do acetato, ó. Você vai ver o chocolate encostando nele, tá? Traz ele para perto do acetato mesmo. Vou pôr um pouquinho mais. Por isso que ele tem que estar molinho, tá? Para você controlar ele e não dá tempo dele secar. Se ele secar aqui, fica ruim de espatular depois. Ó, tô trazendo. Com isso, o que eu tô fazendo? Trazendo a ganache assim. Eu tô evitando que fique bolha nessa lateralzinha, ó. Eu dou uma empurradinha com a espátula mesmo. Às vezes ele entra um pouquinho mais e cai um pouquinho para baixo. Não tem problema, tá, gente? Isso daqui, ele não precisa estar extremamente perfeito, tá? Ele tem que estar muito bem feito. Você tem que tomar cuidado para ele não ficar ruim, mas ele não precisa ser perfeito, assim, nossa, tá encostando lá exatamente. Só tem que evitar deixar bolhas aqui nessa lateral. Aí você olha em volta, ó, todo o chocolate está encostando lá no bolo e no acetato. Esse aqui é muito parecido com aquela pré-blindagem que vocês fizeram com a Manu. E aqui eu tô dando uma espatuladinha para garantir que não fique também área mais baixa do que o acetato. Eu quero sempre que ele seja para cima do acetato. E aí o que eu faço? Eu pego aqui, dou uma limpadinha só na espátula e eu começo a dar aquela alisada parecida com a alisada que eu dou na parte na lateral do bolo. Por quê? Eu quero chegar próximo daquele ponto lá de espatular, que nem a gente fez na lateral. Só que aqui eu não preciso me preocupar em chegar naquele ponto exato, tá? Aqui é muito menos exigência, porque aqui não é estrutura do bolo, aqui é só uma tampa. Deixa eu tirar aqui, ó. Fica uma sobrinha, ó. Você vem tirando o excesso, ó. Vou arrancando excesso de chocolate e vou tirando, ó. Aqui eu tô encostando um pouco no acetato. Se você for usar com a técnica usando as agulhinhas, né? As alfinetes. Se você for usar, toma cuidado com esse peso aqui da espátula, porque senão você pode afundar os alfinetes para baixo e o acetato descer. Então você vai com a mão leve, tá? Tem que empurrar o chocolate e não o acetato. Beleza, aqui ele já está num ponto que eu posso espatular. Aqui o que eu faço? Eu costumo fazer o quê? Sempre limpando a lâmina aqui, ó. O contato do chocolate está limpo.
com o dedo. E ó, eu trago da metade para mim. Olha só que belezurinha. Trago da metade para mim. Olha a diferença, que bacana. Se ele ficar buraco muito fundo, a gente preenche, não tem problema. E não sei se dá para ouvir o barulho, eu acho que não dá para ouvir, mas ele faz um barulhinho que é o quê? Que eu estou raspando no acetato, bem de leve, tá? Essa raspada no acetato tem que ser de leve para o acetato não sair do lugar. Ó, acho que agora deve dar para ouvir um crack aí. Aqui não força a barra aqui, tá, gente? Para não desalinhar o bolo. Vou falar real para vocês. Com esses buraquinhos que tá aqui, já dava para passar. Mas, como eu quero fazer uma coisa mais caprichada, eu quero preencher um pouco esses buraquinhos. Se você vê que o teu ganache já tá meio duro, derrete mais um pouquinho, tá? Não coloca chocolate duro aqui em cima. Então aqui, ó, põe um pouquinho aqui nesse buraquinho. Aqui como aqui você já tem uma base bem legal e o chocolate de base também não tá duro ainda, você não precisa preencher tudo de novo. Você pode ir direto nos buraquinhos. No máximo você vai dar uma espalhadinha para onde está próximo dos buraquinhos, só para garantir. Ó, então põe um pouquinho aqui, até caiu mais do que devia. Ó, então eu dou uma espalhadinha aqui para ele preencher. Ó, essa espalhada eu também tô tirando bolhas que podem vir direto do chocolate aqui, da tigelinha, né? Então, ó, isso aqui eu tô tirando um pouco dessas bolhas, tá? Porque ele sempre vem com umas bolinhas de ar. Ó, então tô dando uma espalhadinha para dar uma tirada nessas bolhas e vamos espatular de novo. Limpa a espátula, dedinho sujo mesmo, de chocolate. É de chocolate, tá, gente? Não é com qualquer sujeira, não. E faz a espatulada. Ó como já ficou mais lisinho. Ele vai ficar uma texturinha que não tem o menor problema. É muito leve, isso aqui não passa para a pasta. E aqui, a tampa, vocês não precisam que ela seja muito grossa, como é a parede, porque a tampa não é estrutura do bolo. Você só vai fazer uma tampa mais grossa em caso de bolo de andar, no caso de colocar uma modelagem muito pesada em cima, tá? Mas as nossas modelagens, elas têm um peso padrão, em média, que elas ficam tranquilinhas aqui com esse peso. E ela sempre é palitada, inclusive o palito pode ser um auxiliar, ele pode ajudar a tirar um pouco do peso. E, gente, tá espatulado. Feita a tampinha aqui, eu só tô tirar esse excesso aqui é mais por questão estética mesmo, que nem precisa tirar agora. Depois que eu tirar o acetato, vocês vão ver que esse aqui vai estar bem retinho aqui. Tá feito, vocês podem ver, tem pequenos buraquinhos. Eu acho, sinceramente, que não vale a pena ficar perdendo muito tempo com isso. Porque esses buraquinhos, eles não passam. Quando são muito superficiais, muito pequenininhos, eles não passam para a pasta. Então, o que a gente faz nesse caso? Pode deixar, e aí a gente vai pôr mais um pouquinho na geladeira. Essa tampa ela vai secar mais rápido do que a lateral, que ela é bem mais fininha, e ela é só em cima, então ela vai secar bem mais rápido. A gente vai de novo para a geladeira para secar, e aí eu vou mostrar para vocês ele sem o acetato. Eu vou tirar o acetato aqui para mostrar para vocês ele blindadinho. Então, gente, tiramos aqui nosso bolo lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui esse acetato aqui, o durexinho. Eu estou usando a mesma laminazinha lá para cortar o durex. Só para separar aqui. Não forcem nunca, tá, gente? Ó, o acetato contra o bolo, qualquer coisa assim. Ó, e aqui, ó, devagarzinho, vai tirando. Se puxar um pouquinho, não tem problema. Ó, aqui eu faço aqui, ó, vem enrolando e vem arrancando aqui, ó, sem fazer muita força no bolo. Devagar. Agora, ó, às vezes ele dá uma leve puxadinha que a gente faz, ó. Põe só um dedinho para dentro para ele voltar. Isso daqui, gente, o que vocês vão fazer? Depois, eu tô só aqui, porque algumas partezinhas eu acho que eu tirei um pouquinho antes do que eu devia da geladeira, mas você vê, não tem problema. O que importa é ele tá bem alinhadinho, ó. Então, cuidado para não arrancar o chocolate, tá? Com o dedo e tal. Então, ó, já tá retinho, belezinha para cobrir. Aqui, o que é importante? Depois de fazer essa blindagem, olha só que coisa perfeitinha, retinha, maravilhosa, para depois você já prontinho fazer um aqui na retinha na pasta americana também. Agora a sacada. Isso aqui é importante ficar no ar por um tempo, com controle de temperatura. Controle de temperatura não precisa ser ar-condicionado, geladinho, nada disso. Temperatura em ambiente, tá? Em torno de 25 graus é o ideal, mas se chegar até uns 27, ele segura tranquilo, sem prejudicar nada, tá? Se for um dia que está fazendo muito calor, é legal assim, deixa um pouco mais na geladeira, deixa ele suar se ele vier suando por causa da umidade do ar, e não tem problema, tá?
Por que é importante ficar em contato com o ar? O ar agora vai dar aquela finalizada na cristalização do chocolate. Ele vai fazer esse chocolate ficar mais durinho. Ele faz o quê? O chocolate fica um pouquinho mais sequinho. E olha só que grande sacada. Isso aqui vocês vão ver lá no final, depois que a gente montar o bolo. O chocolate, embora ele fique durinho, ele fica assim bem, vocês vão sentir muita segurança. Quando vocês vão pegar o bolo assim, ele é muito seguro, ó. Tô batendo o dedo aqui, ó, é uma ganache, ó. Não marca, não faz nada, ó. É claro que eu não vou dar um tapão no bolo aqui, né? Mas ele, ó, é mega seguro. Depois disso aqui eu pego o bolo com a mão assim, não tem problema, tá? O bolo continua aqui bem úmido, bem gostoso aqui dentro. Então, qual que é a grande sacada que eu tava falando? Isso daqui depois que você cortar, você vai comer esse chocolate, ele não é um chocolate duro e seco. Ele é um chocolate cremoso, gostoso de comer junto com o bolo. Vocês vão perceber isso daí. Quando vocês testarem, vocês vão ver. Você vai fazer a ganache, vai comer, e ele vai estar uma delícia para comer junto com o bolo, tá? Então, pode ficar tranquilo que tá prontinho isso daqui e nossa blindagem está completa, prontíssima para receber a nossa pasta americana. Oiê! Agora a gente vai literalmente colocar a mão na pasta e eu vou te mostrar como fazer uma cobertura perfeita com a pasta americana. Vou te mostrar também que não é um bicho de 7 cabeças e com técnica e prática você também vai conseguir cobrir o seu bolo com bastante perfeição, certo? Eu já tô com o meu bolo aqui, vou pegar. Ele não vai ficar colado no tabuleiro ainda, logo mais vocês vão entender o motivo, porque ainda teremos surpresas, meu povo. Então, eu vou deixar ele, por enquanto, só aqui, encostado, sem colar. O que eu vou fazer? Para preparar esse bolo, para receber a cobertura, eu vou passar gordura vegetal em volta dele, tá? Gordura vegetal vocês vão passar com a mão mesmo, certo? Espalha bem essa gordura, não pode deixar excesso. O excesso da gordura pode acabar gerando alguma bolha no seu bolo. Então, espalha bem bonitinho. Aqui é importante não deixar passar nenhum cantinho do bolo sem passar essa gordura, certo? E é importante também passar bem em cima da hora de cobrir, tá? Então eu já passei e já vou sovar a minha pasta para dar andamento nesse processo aqui, certo? Vou manter esse bolo nesse tabuleiro, vou deixar aqui no canto, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai sovar essa pasta, passando calor para ela chegar na textura correta que a gente precisa para fazer essa cobertura, tá? E não é exagero nenhum falar que essa é uma das partes principais para a gente conseguir um bom resultado na cobertura de pasta americana, certo? Se esse processo aqui não for bem feito, dificilmente você consegue um bom acabamento. Aqui você pode usar um pouco do peso do corpo, então você pode inclinar aqui a ponta do pé para não ficar só fazendo a força com as mãos e com os ombros. Então eu inclino o peso do meu corpo e vou jogando essa pasta para ela misturar bem. Pode ir mudando os ângulos e continua o processo aqui. A gente vai chegar já no ponto correto e eu vou ensinar um pulo do gato aqui que vai te fazer nunca mais deixar os seus bolos com quina rachada e nem craquelada. Aqui, se você tiver com uma pasta americana que mesmo sendo nova, a textura dela não esteja ideal para cobertura, e como que você vai saber disso? Se a sua pasta você abrir e ver que ela não está macia, certo? A pasta que está boa, você já sente a maciez por fora da embalagem. Você pode apertar ali por fora do plástico que você consegue sentir que ela tem uma certa maciez, tá? Tem pastas que muitas vezes pode ser, inclusive por um armazenamento errado da loja, enfim, ou uma pasta que está perto de vencer, ela vai ficando muito ressecada. E aí, o que você pode fazer? Usar gordura vegetal como um hidratante para essa pasta. Então, você pega, passa um pouquinho de gordura na mão e continua a sova com essa gordura, tá? E não se preocupe, porque aqui a gente está adicionando mais do mesmo, tá? A gordura vegetal, ela já é um dos principais ingredientes dessa pasta. Então, a gente não vai mexer com a estrutura dessa pasta. A gente só vai simplesmente hidratar a pasta.
Bom, e agora minha pasta está sovada e eu vou ensinar o pulo do gato para você saber se a sua pasta já está pronta para cobrir o bolo. Como que você vai fazer? Você termina de sovar e você vai pegar a sua pasta com a mão bem firme mesmo, gente. E aí, o que vocês vão fazer? Ó, tenta soltar rápido essa mão da pasta. Você vai sentir como se ela estivesse fazendo uma mini sucção na sua mão. Eu chamo isso de ponto de pega, tá? Isso me ajudou muito a entender o ponto correto da pasta, porque eu nunca sabia qual era o momento correto de abrir essa pasta para aplicar no bolo, tá? Então, agora que eu já atingi esse ponto de pega, eu vou abrir a pasta com o rolo. E aí, a gente já vai dando andamento aqui. Ó, antes de abrir, eu vou deixar ela o mais redondinha possível, certo? Pode fazer igual uma massinha de pão aqui, ó. Deixa ela bem redondinha. E aí eu vou pegar o meu rolo, tá? Esse rolo é um rolo bem pesado. E ele tem um rolamento aqui no lado que faz com que eu não precise colocar muita força aqui, né? Muita força para abrir essa pasta. O próprio peso do rolo e o fato dele rolar aqui no meio ajuda muito, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar uma cruz. E aí eu começo a abrir, sempre controlando a intensidade, ó. Abri um pouco lá, agora um pouco centralizado, agora um pouco para lá. E aí eu vou controlando para ela abrir o mais redondinha possível, certo? Porque se eu não controlo isso aqui, eu acabo abrindo um formato completamente aleatório, estranho, cheio de pontas, que depois vai dificultar muito a minha cobertura. E aí aqui nesse processo, é bem importante também eu ficar de olho nas bolhas. Pode acontecer de formar bolhas enquanto a gente está fazendo essa etapa. Então eu vou pegar um alfinete e já vou estourando cada bolinha dessa que aparecer aqui. E aí aqui ela já está pronta para eu fazer a cobertura do meu bolo, certo? O que é importante a gente já coordenar aqui antes de colocar lá no bolo? Faz a última verificação se tem bolhas, já estoura, porque senão essas bolhas elas vão passar para o bolo. E aí eu vou ver se o formato está ideal, tá? O mais redondinha possível. E outra coisa, para você ter certeza se o tamanho vai dar, você vai pegar uma fita métrica, vai medir todo o tamanho do seu bolo. Daqui, daqui e daqui. Essa medida é a medida que tem que ter de uma ponta a outra aqui, tá? Isso com o tempo, vocês vão com a prática, vocês vão fazer isso muito no automático. Abriu, já sabe de olho se vai dar, tá? Mas para quem estiver começando e não quer errar nessa parte, faz essa medida com uma fitinha métrica que vai dar tudo certo, tá? Então aqui que eu vou fazer? Eu já tô com o meu bolinho lá, eu vou pegar aqui o meu rolo e vou levantar essa pasta, tá? Como se eu fosse enrolar no meu rolo, só que eu não vou enrolar, tá? Vou enrolar só, vou quase enrolar para poder levantar essa pasta daqui e aplicar em cima do bolo, certo? Deixa eu só trazer o meu bolo para cá e aí a gente conclui esse processo. Então agora eu já peguei aqui de volta e eu vou encaixar lá embaixo e rolar o meu rolo para envolver aqui a pasta americana no meu bolinho, certo? O que eu faço aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar eu vou colar aqui em cima e vou grudar as quinas. Eu grudando as quinas, eu garanto que essa parte aqui não vai apresentar rachadura, não vai abrir, como eu sei que é o terror das confeiteiras, né? Depois disso, eu venho abrindo a sainha e descendo essa pasta com carinho lá na minha base, tá? Só que o abrir não é puxar para fora. Se eu puxar para lá, eu vou rasgar essa quina. Então, abro local aqui, ó, lateral, certo? E aí desço alisando para essa pasta grudar em toda a parede do meu bolo. E o legal de trabalhar com placas é que a gente pode girar a placa e não precisa ficar arrastando o bolo, tá? Correndo risco de puxar sem querer a pasta, né? E rasgar, enfim.
Então, sempre abre com carinho, abre local e vai até a base. Ó, aqui é a última prega que eu tenho. Então, eu venho aqui e desço lá na minha base. Agora, eu vou pegar o meu alisador e com o alisador eu vou marcar lá embaixo essa pasta. Eu vou marcar bem onde é o limite entre a pasta e o meu bolo. Feito isso, eu vou pegar a minha lâmina de estilete e vou arrancar só o excesso dessa pasta que tá aqui, tá? Só para ela não me atrapalhar. Então, tira esse excesso. Ainda tem uma rebarba grande lá embaixo, que a gente já vai se livrar dela. E aí, o que eu vou fazer? A gente não quer quinar o bolo, a gente quer um bolo quinado, né? Eu vou usar aqui um disco de acrílico transparente e o meu alisador de bolo. E com eles, eu vou segurar a minha mão esquerda aqui com o disco de acrílico e com a minha mão direita, eu venho alisando e trazendo essa quina lá em cima, tá? E aí, por que é importante esse disco ser transparente? Porque eu tô vendo a quina se formar por aqui, tá? Se eu não enxergo, eu não sei se tá fazendo e eu posso fazer ou a mais ou a menos. Mas também, assim, se você tiver um que não seja transparente, é melhor fazer do que não praticar, né? E aí, se tiver bolha, eu também já venho estourando aqui e continua, segue o baile aqui, girando a nossa placa também, tá, gente? Ó, não preciso mexer com o meu bolo, somente com a placa. Sempre a mão esquerda tem que ser uma mão firme, certo? Porque se eu não deixo essa mão firme aqui, o meu disco fica querendo subir e aí eu acabo desfazendo uma quina que já está feita. E aqui a gente continua até ficar toda a volta do bolo quinadinha. Pode vir aqui alisando. Bom, aqui quando eu tirar o meu disco, o meu bolo já vai estar quinado. Então eu vou pegar só lá na base e marcar bem aqui para cortar com a lâmina de estilete, tá? Então tá lá, bem marcadinho. E aí eu pego a minha lâmina de estilete e faço o corte ao redor desse bolo. Lâmina reta, corte seco ao redor de todo o diâmetro do bolo, tá? Então, isso porque eu quero que esse bolo tenha um acabamento limpo aqui embaixo. Eu não quero ter que colocar sempre alguma coisa aqui, que eu sei que é um dos terrores das confeiteiras, precisar ficar colocando faixinha ao redor dos bolos, tá? Mas lembrem-se que precisa essa lâmina estar em pé, reta. Ela não pode fazer ângulo nem para fora e nem para dentro, tá? E aí a gente passa aqui ao redor do bolo, tirei o excesso. Antes de finalizar totalmente, eu venho com o meu alisador e dou uma polida nesse bolo, tá? E aí nessa polida eu já vejo se ficou alguma parte aqui que precisa ser mais alisada, mais trabalhada. Tem alguma partezinha que tá amassadinha, que precisa alisar. É nessa hora aqui que a gente conserta, tá? Algum excesso de pasta lá embaixo. Bom, feito isso, agora eu vou esperar um pouquinho esse bolo aqui na minha placa, sem mexer com ele, tá? Eu vou deixar ele dar uma pré-secada nessa cobertura, porque depois eu vou manusear, porque a gente vai trabalhar uma outra estrutura que é uma surpresa ainda, meu povo, que vocês vão ganhar. Então, vocês vão entender depois, tá? Então, eu vou esperar aqui, ó, uma meia horinha só e já vou tirar esse bolo e colocar ele na espera aqui no tabuleiro que ele estava, tá? Eu vou puxar com carinho aqui, tá? O ideal é esperar uma meia horinha para fazer isso, mas já vou fazer aqui porque a gente não tem esse tempo no vídeo, tá? Uma meia horinha já seria legal para evitar que marcasse essa pasta. Mas, ó, eu trago aqui na base e coloco lá, tá? Se amassou alguma coisa, se fez alguma bolha, eu já resolvo aqui. Ó, por que eu também esperaria meia horinha? Porque eu preciso colocar a mão nele, tá? E aí, se eu espero um pouquinho, essa pasta já dá uma secada. Então, agora sim, esse bolo vai para espera e a gente vai trabalhar nas decorações dele, certo? Então, bora lá. E o conteúdo é esse aí, gente. Vocês viram só?
aplicando a técnica certa, você consegue atingir o resultado certo. Espero que você tenha acompanhado. Se não acompanhou, você tem a oportunidade aí de rever, de fazer junto, de fazer depois. Anota tudo que você vai, com certeza, fazer esse conteúdo ficar maravilhoso, igual o que a gente te passou aqui. Já vamos te contar tudo do que vai rolar na próxima aula. Mas antes disso, eu quero só te dar um recado bem importante, tá? Desde a semana passada, a gente fez uma maratona aí de lives, onde a gente deu várias técnicas e muita gente começou já a perguntar pra gente, né? Mas Manu, Bruno, vocês têm algum curso? A gente queria saber de um curso completo, como que eu faço para conseguir esse curso? E a gente realmente tem, quem nos acompanha há mais tempo já sabe que existe esse curso, gente, ele existe. É um curso super completo, onde a gente ensina do zero como fazer doces com perfeição, bolos, decorar, enfim, ser realmente uma expert na área de confeitaria artística. E atingir esse faturamento aí de no mínimo R$5.000 por mês. Nós sempre fazemos os conteúdos das nossas jornadas, do desafio, com o melhor que a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Quem sabe, quem acompanha a gente aqui, a gente já está no nosso quinto desafio. É o quinto evento. Quinto evento, que agora se chama Desafio Minha Confeitaria Independente. Quem acompanha a gente sabe o valor do conteúdo que a gente entrega aqui, né? Então a gente traz o máximo que a gente pode. Mas, infelizmente, a gente não consegue entregar tudo que a gente sabe num evento aqui de 4 dias, né? Então, quando for o momento certo, a gente vai falar aí do curso para vocês. Fiquem só ligados aí que em breve vocês vão saber tudo. Então, fica ligado e fica ligado, porque amanhã as aulas serão sensacionais. Eu vou te ensinar como fazer do seu Instagram uma máquina de atrair clientes. E não só isso, a gente vai te ensinar também como aumentar as suas vendas, como melhorar os seus tickets e também vou te ensinar como pintar um bolo. E assim, ó, eu nem sei o que falar, mas ó, não perde, já coloca um alarme aí, porque a pintura vai ser sensacional. Se prepara para um bolo de casamento perfeito. Ó. Mas o que a gente quer de você agora é que você deixe aquele comentário, não deixa a gente na mão, hein? Ó, comenta aqui o que tá achando desse desafio. Se você tá aí, ó, tô colocando a mão na massa, não tô colocando a mão na massa. Queremos saber. Vou colocar a mão na massa. Se você tem alguma dúvida, a dúvida pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Pode ser da pasta americana, pode ser da montagem do bolo, da blindagem, pode ser uma dúvida sobre os negócios da confeitaria, que a gente vai falar amanhã também. Gente, vocês não têm noção dessa aula, vai ser demais. A gente vai estar todos esses dias coladinhos na tela. Isso aí. Não é? Então, a gente vai ficar aqui de plantão para responder todo mundo. É isso aí, tá fazendo tudo para responder todo mundo, não deixar ninguém no vácuo. Então, gente, deixa o comentário e já aproveita e já segue a gente nas redes sociais, né? Boa. Não tá seguindo lá no Insta, que é o que a gente mais se comunica com o pessoal, com o Insta, ou o Telegram também sempre recebe. E também tem o nosso YouTube e tudo mais. Tudo mais. Fica coladinho com a gente, é isso aí. E a gente se vê amanhã então, gente. Beijão. O meu maior medo, antes de começar na confeitaria, era a questão de ser aceita, sabe? Na verdade, eu nunca me vi fazendo isso, mas eu acho que quando nasce uma mãe, nasce uma confeiteira. Porque a gente quer fazer as coisas pro filho, a gente começa a ver as coisinhas bonitinhas que tem nas festas. E meu maior medo era de fazer o que todo mundo fazia. Não queria isso, eu queria que eu fosse diferente, eu queria que as pessoas vissem algo diferente no meu trabalho. E eu vi no curso da Manu a oportunidade de ter essa diferença, porque a gente vê aqui fora, né, do Brasil, essa questão do minimalismo, do trabalho mais diferente, assim, né? Então, eu queria trazer isso para mim, assim, queria fazer esse tipo de trabalho que ela traz, né, no curso dela. Então, a minha maior busca era esse tipo de trabalho, um trabalho mais delicado, embora tenha muito aqui gente que trabalhe com isso, mas eu vejo muita coisa mal feita, sabe? Muita coisa assim mal acabada, de qualquer jeito, tudo rachado. Então, essa era a minha preocupação, de fazer algo delicado como é feito nos trabalhos da Manu, assim, né? Que ela ensina a gente. Então, falei, nossa, então se eu unir um trabalho bem feito, bem acabado, né? Com a excelência que a Manu traz, e mais o gosto brasileiro, com o nosso sabor, eu sei que vou fazer diferença, né? Com certeza. Sim. Então, a dificuldade que eu tinha antes do curso, que eu tenho hoje, eu acho que é a visualização, assim, das coisas. Porque antes eu via um trabalho, por exemplo, da Manu, e falava, nossa, que coisa absurda, como é que ela fez isso?
E hoje eu já consigo olhar com outros olhos, abre a mente da gente para tudo, assim. Hoje eu já consigo visualizar um bolo e saber por onde eu começo ele. Isso é muito legal.